voto ao Arthur Bueno de Camargo. O Arthur é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação e Afins, CNTA, e representa aqui o senhor Lourenço Ferreira do Prado, presidente do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o senador Paulo Paim e, em nome do senador, eu cumprimento todos os componentes da mesa e dizer, senador, da satisfação em poder estar aqui representando o nosso Fórum Sindical dos Trabalhadores, que congrega 18 confederações de trabalhadores e algumas centrais. Evidente que eu não estou falando em nome de nenhuma central aqui, mesmo porque elas estão todas representadas aqui. Quero aqui também cumprimentar o nosso companheiro Oswaldo Mafra, que é o vereador, foi eleito vereador lá na cidade de Itajaí, Santa Catarina, certo? Parabéns, Mafra. Exatamente. Bem, eu queria iniciar a minha fala também, talvez um pouco em cima daquilo que nós tivemos a oportunidade de ouvir os nossos companheiros que antecederam aqui. Eu tenho uma visão um pouco, talvez, diferente, né, dos companheiros que falam, não, nós precisamos reunir aqui, discutir entre as cúpulas das entidades sindicais para encontrarmos aqui uma proposta, né? Eu ainda sou daquele tempo que antes de reunir a cúpula, se reúne as bases. Eu entendo de que só é possível você ir para uma reunião de cúpula quando realmente você consegue ouvir as bases e ter uma opinião, o que pensa as bases. Que a razão da existência das entidades são as bases. E aí eu vejo algumas falas aqui que me chamaram a atenção, a questão, por exemplo, do direito de greve, né? Da questão, por exemplo, do negociado sobre o legislado, limitar. Aí a gente entra na questão, por exemplo, como que você pode fazer uma discussão com a cúpula dentro de um processo democrático, aonde você vai vir de cima para baixo impondo, por exemplo, essa questão que nós estamos discutindo aqui de limitar o direito de, não é o direito de mandato, limitar o direito dele se recandidatar, porque aí é que eu acho que é a grande democracia dentro do movimento sindical. É o direito do trabalhador reeleger aquele candidato ou não, né? E eu falo isso um pouco porque eu vim de um trabalho, talvez de um dos setores mais difícil, né? Ainda que traz até hoje um pouco do coronelismo, que é o setor de usinas de açúcar. Trabalhei minha vida toda no setor de usina de açúcar e a gente conhece com profundidade o que pensam realmente esses empresários. Eles não têm nem essa questão de que tem sensibilidade, que vamos realmente buscar aí alternativas conjuntas para que possa minimizar, pelo menos, as condições desumanas de trabalho, né, o baixo salário. Ilusão. Ou você vai para a entidade sindical e você vai para o confronto para que você possa fazer prevalecer algumas reivindicações e viabilizar algumas conquistas para os trabalhadores, ou você realmente não consegue absolutamente exercer o verdadeiro papel seu dentro da entidade sindical. E aí, evidentemente, que isso não é visto pelos empresários como uma entidade que busca o equilíbrio, né? Busca realmente não permitir tanta exploração do capitalismo pela mão de obra. É visto como um obstáculo para que eles possam realmente prevalecer dentro daquilo que eles entendem que deve ser explorado. E aí, senador e companheiras aqui e todos que estão nos assistindo, nós partimos do princípio
de que os trabalhadores são altamente suficientes para definir se o estatuto da entidade, do qual ele é vinculado, da entidade da qual os representa, se o mandato deve ser de 4, 5, 3, 2, 1, essa decisão deve ser, é lá que ela tem que realmente ser discutida. E se ele deve se recandidatar por 1, 2, 3 ou 10 mandatos, essa é uma decisão que tem que ser da categoria. Por outro lado, aí eu entro um pouco nessa questão do Ministério do Trabalho, que eu acho que foi bastante aqui mencionado. Não é novidade para ninguém que o Ministério do Trabalho, seja nos governos anteriores, né, ou nesses últimos governos, sempre foi o patinho feio, né, do governo, sempre foi o primo pobre do governo. Nunca realmente houve uma tensão maior por parte dos governos com relação ao Ministério do Trabalho. A sua falta de estrutura, né, em todos os aspectos. Se nós sairmos aí por esse país afora, e eu digo isso com uma certa experiência, que a gente viaja esse país todo, a falta de condições desses postos do Ministério do Trabalho é um absurdo. É o Ministério do Trabalho pedindo pó de café, pedindo açúcar, né? Às vezes para as próprias entidades sindicais, porque não tem a mínima estrutura. A mínima estrutura. Então, quer dizer, não é possível você ter um Ministério do Trabalho nessas condições. E aí eu acho que talvez, né, surge aí uma luz no fundo do túnel, né, com esse novo ministro. Eu confesso, e eu tenho dito isso por onde eu tenho andado, né, esse ministro, ele está demonstrando uma boa vontade em buscar realmente o fortalecimento na estrutura do Ministério do Trabalho. E a primeira iniciativa que ele teve foi buscar uma discussão com todos os segmentos do movimento sindical. Isso eu acho fundamental. Agora, em uma reunião que nós tivemos, também ele deixou muito claro, é preciso que o movimento sindical também prestigie o Ministério do Trabalho. É preciso que o movimento sindical também busque formas de estar fortalecendo o Ministério do Trabalho. Porque senão, e aí não vamos tapar o sol com a peneira, né? Os governos anteriores e os atuais, enfim, não fortaleceram o Ministério do Trabalho, também não é porque não quiseram. Dizer de que o Lula desconhecia realmente que o Ministério do Trabalho é um instrumento importante para fiscalizar e fazer prevalecer os direitos dos trabalhadores, ele tem muito mais conhecimento do que eu, principalmente, com toda certeza, né? A questão que tem pressão do outro lado, né? Esta que é a questão. O capitalismo tem o seu poder de pressão e aí só acaba prevalecendo quem tiver realmente mais bala na agulha. E aí eu acho que nós temos que aproveitar esse momento, que tem um ministro que está disposto a fazer uma discussão com profundidade e buscar realmente o fortalecimento do Ministério. Eu acho que cabe a nós, do movimento sindical, estar apoiando e fortalecendo e, evidentemente, também apresentando propostas que possam estar fazendo que o Ministério cumpra o seu verdadeiro papel perante a sociedade. Por outro lado, eu queria aqui fazer um comentário a respeito de uma questão aqui do desmembramento, né? O companheiro que antecedeu colocou muito bem a preocupação do desmembramento de entidades na base. E, pelo que eu entendi, aquilo, você dar um exemplo aqui, você tem um sindicato dos trabalhadores na indústria de alimentação, e aí você vai lá, funda um de bebida, funda um do setor de balas, outro, enfim, certo? Isso vai realmente, você vai, quer dizer, dividindo, né? Agora, nós não podemos esquecer que quando o Ministério do Trabalho anunciou a portaria 186, e que nós dissemos de que aquela portaria, ela não sustentava a questão da pluralidade em cima e a unicidade embaixo. Porque é evidente, se é permitido eu fundar mais do que uma federação e mais do que uma federação no Estado e uma confederação no país, basta eu começar a desmembrar
basta eu começar a desmembrar as entidades nas bases para que eu consiga realmente um número suficiente de sindicatos e fundo uma federação. E isso traz também um prejuízo para o movimento sindical, porque você tira a oportunidade da disputa saudável das ideias dentro do movimento sindical. Por que eu vou fazer uma oposição se eu posso fundar uma outra entidade dentro da mesma categoria? Então, dentro disso, senador, para finalizar, eu quero dizer de que o nosso Fórum Sindical dos Trabalhadores defende de que essas questões, de tanto a questão do período de mandato quanto da reeleição, é uma questão que tem que ser definido nas bases com a sua autonomia. Muito obrigado.